Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Jader Moura, no qual você passa a ter acesso a diversos conteúdos bíblicos, teológicos, palestras e ministrações acerca da Palavra de Deus. Inscreva-se em nosso canal, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam ser alcançadas e abençoadas pela Palavra do Senhor. Hoje nós estaremos falando sobre um assunto bíblico que foi proferido por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em vídeos anteriores, nós falamos sobre o cristão como sendo o sal da terra e a cidade edificada sobre a montanha. E hoje nós estaremos falando sobre o cristão como sendo a luz do mundo. Para tanto, quero meditar com vocês no texto sagrado que se encontra em Mateus, no capítulo 5 e no versículo de número 14. Nesse versículo, parte A, Jesus vai dizer o seguinte: vós sois a luz do mundo. Jesus, nesse texto, está comparando seus discípulos com a luz do mundo. Se vocês perceberem, de modo geral, nas Escrituras Sagradas, o mundo é associado às trevas, à ignorância e à esfera da escuridão. Luz e trevas indicam, respectivamente, santidade e pecaminosidade, ou a participação no bem ou no mal. A Bíblia vai dizer lá em João, no capítulo 1 e no versículo de número 9, que Jesus é a verdadeira luz que ilumina a toda a humanidade. Luz, na Bíblia, simboliza pureza, bondade, retidão e santidade. Lá em 1 João, no capítulo 1, versículo de número 5, está escrito que Deus é luz e que não há nele treva alguma. Ou seja, Deus é o padrão de perfeição. Deus é o padrão de santidade e retidão. Não existe qualquer resquício de pecado, de maldade, de injustiça no caráter e na pessoa de Deus. A Bíblia vai dizer também, lá em 1 Timóteo, capítulo 6 e no versículo 16, que Deus habita em luz inacessível. Ou seja, a presença de Deus reflete uma luz que não pode ser visualizada aos olhos humanos, pelos olhos naturais. A presença de Deus é gloriosa, é grandiosa, é inacessível. Mas em Mateus, no capítulo 5 e no versículo de número 14, Jesus ele vai comparar os seus discípulos com a luz do mundo. Ao termos comunhão com Deus mediante Jesus Cristo, nós cristãos tornamo-nos a luz do mundo, à semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A verdadeira luz ilumina os homens. E mediante essa iluminação, os homens são transformados à imagem daquele que é a própria luz, que é Jesus de Nazaré. Nós precisamos entender que nós dependemos da presença de Cristo para brilharmos. Dependemos da sua presença para nos tornar a luz desse mundo que está envolto em trevas e na mais absoluta escuridão. A Bíblia vai dizer, queridos, que nós somos luzes secundárias. A semelhança da lua que reflete a luz do sol, nós também devemos refletir a luz de Cristo às pessoas. A luz, ela deve ser útil, ela deve brilhar em meio à escuridão. A luz deve manifestar aquilo que está oculto. E a Bíblia vai dizer aqui, no versículo de número 15, Jesus falou: não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de uma vasilha ou de um cesto, mas coloca no velador, ou seja, no local alto,
para que resplandeça e ilumine a todos aqueles que estão na casa. Observe bem uma coisa comigo. Jesus, ele não nos chamou para estarmos escondidos. A partir do momento em que eu e você entregamos a nossa vida a Jesus, e a partir do momento em que ele nos transformou, ele também passou a habitar em nós. E mediante a presença de Cristo em nós, hoje nós podemos brilhar ao mundo. E como é que nós brilhamos ao mundo? Manifestando a presença de Deus, pregando, ensinando as Sagradas Escrituras, realizando a sua obra na face da terra. Portanto, mediante a nossa conversão, Deus, ele não nos chamou para ficarmos parados, inertes, sem utilidade. A luz, ela precisa brilhar livremente. Não deve existir nenhum tipo de empecilho que impeça a luz de brilhar no ambiente. E Jesus, ele foi enfático ao dizer que ele não nos chamou para estarmos escondidos. Na época de Jesus, eles utilizavam o candelabro, o candeeiro. Imagine só naquela época, você pegando um candeeiro na sua casa e, ao invés de colocá-lo num local visível, vamos supor que você colocasse esse candeeiro debaixo de um cesto, debaixo de uma vasilha. Qual seria a utilidade desse candeeiro, dessa luz? Nenhuma. Por quê? Embora ele esteja aceso, ele está escondido debaixo de um cesto. Do que adianta nós recebermos a Cristo como Salvador da nossa vida, entregarmos a nossa vida a Jesus, sermos transformados, regenerados, termos a presença de Deus e não refletirmos a sua presença ao mundo? Do que adianta você ser cristão, mas ter vergonha de ser reconhecido pelas pessoas como tal? Quantas pessoas têm medo e vergonha de dizer que são cristãos, que são evangélicos? Quantas pessoas têm vergonha de carregar a Bíblia nas suas mãos? Isso não deveria acontecer. Nós precisamos sentir-nos privilegiados. Nós somos privilegiados de termos a presença de Deus e precisamos refletir a sua presença, precisamos refletir a luz de Cristo às demais pessoas. Deixe Deus brilhar através de você. Deixe Ele usar a sua vida para alcançar outras pessoas na sua família, na sua casa, no seu trabalho, aonde quer que você esteja. A Bíblia, meus queridos, vai dizer lá em Efésios, no capítulo de número 5 e no versículo de número 8: outrora erais trevas, mas agora sois luz, andai como filhos da luz. Jesus nos alcançou, Jesus nos transformou. Nós estávamos mergulhados em trevas, nós estávamos perdidos, mas hoje nós estamos na luz. E a Bíblia diz que nós devemos continuar andando na luz. Andar aqui diz respeito ao nosso caráter, à nossa conduta, aos nossos hábitos diários. Que através da nossa vida, que através do nosso caráter, que através das nossas palavras e das nossas ações, possamos glorificar a Deus em nossa vida. Possamos continuar andando na luz, possamos continuar refletindo a luz de Cristo a este mundo perdido. Faça o que Jesus falou. No versículo de número 16, ele disse o seguinte: assim, deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Que Deus possa ser glorificado, possa ser honrado
através da sua vida e da minha vida. Vós sois a luz do mundo. Que Deus te abençoe e que você possa ser um canal de bênção na vida de muitas pessoas. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo, se assim Deus quiser.